Vamos terminar o capítulo 21 de Lucas. A volta de Jesus, tá, irmãos? Nós vamos agora do verso 25 do capítulo 21 até o verso 38. Vamos ler, depois eu divido o texto aqui para os irmãos. Amém, irmãos? Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Cautelai-vos, pois, vós mesmos, para que não aconteça que vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha. Pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. De dia Jesus ensinava no templo, e à noite ele saía e ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de madrugada ao templo para ouvi-lo. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra, somos carentes, Senhor, de entender essas verdades que precisam ser pregadas, precisam ser necessárias para o nosso entendimento, para a nossa vivência e sobrevivência aqui nesse mundo. Que não venhamos esquecer, Deus, dessa tão maravilhosa promessa que nós cantamos aqui nessa noite. Que o nosso coração não devia se perturbar, porque tu foi, e como tu foi, tu voltará. Que nós possamos sempre ter essa lembrança, Deus, e confiar que de fato essa promessa há de se cumprir. Ajuda-nos, Senhor, a nos aprofundar nessas verdades. Que todos aqui, nessa noite, da criança ao idoso, do mais sábio ao menos sábio, do mais instruído ao menos instruído, que todos, Senhor, possam ser alcançados pelas verdades contidas nesse texto. Dai-me habilidade, dai-me, Senhor, sabedoria na execução da tua palavra. Nada poderei fazer se não estiver dentro da tua vontade e na dependência do poder do teu Espírito Santo. Por isso, nessa noite, mais uma vez eu te peço, tem misericórdia da minha vida e de todos nós que aqui estamos, que saiamos de fato aqui, alimentados com a tua palavra, mas sem antes de ser confrontado por ela, de ser atacado por ela, e aí sim, ser sarado, curado, revigorado, renovado e salvo por ela, se assim o for, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, hoje e sempre. Amém. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aqui, tá, irmãos? Primeira parte, a vinda do Senhor, né? Que vai do verso 25 ao 28. E aí, nessa vinda do Senhor, ela vai se dar com 3 acontecimentos, tá? Que a gente vai ver aqui. Cosmos serão abalados, o retorno de Cristo propriamente dito, né? Que vai ser um negócio assim fantástico, e a reunião, né? Dos salvos, dos eleitos, dos escolhidos. Esses 3 acontecimentos se darão nesse período da vinda de Jesus. A volta de Jesus, ela quer dizer isso.
que o mundo vai ser abalado de um jeito que até então nunca aconteceu. Vai ser inédito. E, ao mesmo tempo, vai ver Jesus de uma forma que nunca viram. E aqueles que creram no nome dele, desde lá, Adão, até esse dia que vai acontecer, serão levados pelo Senhor. O segundo ponto, aí eu já chamo de um chamado a vigiar. E aí nós vamos ver 3 responsabilidades que todo cristão ele precisa estar abraçado com elas. 3 verdades. Quais seriam essas verdades? Discernimento, certeza e alerta. Nós, como cristãos, no aguardo da volta de Jesus, é nossa responsabilidade, meus irmãos, estar com discernimento, ter certeza, fé, confiança e, acima de tudo, estar alerta. Esses são os pontos que nós iremos trabalhar aqui, tá certo? Mas antes que eu comece a expor aqui, vamos fazer uma recapitulação, para os irmãos entenderem o contexto, não é? Faz 15 dias que eu preguei do verso 1 ao 24, então só para lembrar os irmãos aqui, e aí nós começamos. Então vamos lá. O que foi que a gente viu especificamente do verso 5 até o verso 24? Nós vimos primeiro sinais que indicavam a oposição aos cristãos. Então veja bem, eu vou repetir aqui o que eu disse nesse sermão quando eu preguei. Ser cristão nunca foi e nunca será fácil. Quando você passa a ser cristão, você passa a ser oposição. E quando você passa a ser oposição, a lógica é que você vai ter opositores. E Jesus, repito, está perto de morrer, está na iminência de morrer aqui, e ele deixa essas últimas palavras para que a gente não esqueça. Quem serão os nossos opositores? Nós vimos no texto, aqueles que vão querer nos enganar, aqueles que vão nos perseguir e vão até nos matar, vão nos trair. Então, falsos profetas vão surgir. Então, o Satanás ele não vai aparecer dizendo que é Satanás, o falso profeta não vai aparecer dizendo que é falso profeta. É um profeta que diz ser profeta, mas na verdade ele não é. Um segundo sinal, né, que a gente tem que estar atento é de que guerras, fome, pestes e terremotos é juízo de Deus já. Não se iludam. A gente não deve achar que o juízo de Deus só se dará quando ele voltar. Quando ele voltar, é o juízo definitivo. Não tem segunda chance. Mas ele, segundo o texto que nós vimos aqui, ele disse que ia se vingar daqueles que não acreditavam nele. E essa porção do verso 5 até o 24, nós percebemos na exposição que o Senhor estava trazendo à memória dele algo que aconteceu como vingança de Deus no período interbíblico, em uma profecia dada por Daniel, que o Senhor pega essa profecia que já tinha se cumprido no período interbíblico, com Eutico Epifânio, que ele destruiu o templo e matou muitos judeus, muitos ímpios também, era juízo de Deus, e o Senhor está dizendo para eles que isso vai se repetir mais ou menos há 40 anos, que foi quando Vespasiano e depois o seu filho Tito destruíram o templo que os discípulos começaram a elogiar. Foi o começo do nosso texto, do verso 5. E o que o Senhor pega isso e aponta para o futuro, que é o nosso, que vai acontecer agora. Não com um exército humano, como foi com Eutico Epifânio, nem com o exército humano, como foi o Império Romano no ano 70, mas será as legiões do inferno, o homem da iniquidade, como diz lá em Tessalonicenses, que vai se levantar. E aí, quando ele se levantar, o Senhor vem resolver essa parada. Ele vai ser um instrumento de Deus, de juízo, e depois o Senhor virá e trará juízo sobre ele e sobre todos aqueles que o seguem. É assim que a linha do tempo se refaz. Mas mesmo assim, o Senhor disse para nós vimos,
que mesmo esses sinais de julgamento sendo de Deus, que sinais? Guerras, fome, pestes e terremotos, o Senhor nos diz para não temer. Se a primeira parte ele diz, não se deixe enganar, na segunda parte ele diz, não tema. E não tema por quê? Porque esse sinal não deixa de ser um sinal da graça do Senhor. Porque enquanto ele está realizando o seu juízo nessa terra, e ele vem realizando faz tempo, ele também está disponibilizando graça para que aqueles que o temam continuem a ser testemunha e pregue salvação para aqueles que ainda têm vida. Foi isso que nós vimos. E o quarto sinal, que foi do verso 20 em diante, até o verso 24, uma forte oposição a Deus, que é exatamente o episódio que eu falei de uma profecia que ela vai se cumprir pela terceira vez. Quando ele fala aqui, verso 20, quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Quando nós vemos essa palavra desolação lá em Mateus, ele cita, né, Daniel. Quem lê, entenda. Né? Ele cita Daniel. Se não me engano, Mateus ou é Marcos que vai citar isso. Então a gente entende uma profecia que já se cumpriu, que vai cumprir-se de novo. Ela tem 3 sentidos. E aí nós adentramos o nosso texto. Então, até aqui, o que é que a gente viu? O Senhor dizendo que a gente tem que ter cuidado para não ser enganado, que nós temos que não temer essas coisas e confiar na graça do Senhor, porque Deus nos chamou para ser testemunha, porque Ele vai proclamar e tem proclamado a sua verdade. E terceiro, precisamos perseverar, porque assim como o mundo se levanta contra Deus, vai se levantar contra nós, sem sombra de dúvida. Foi isso que nós vimos. Então, todos esses episódios que eu falei até aqui apontam para a volta de Cristo e revela a história contínua da luta do reino de Deus e os poderes do mal. Sempre foi assim. Então, aqui eu fiz um pequeno relato histórico, pequeníssimo, para a gente perceber que quando você vem para o reino de Deus, não é sucesso na perspectiva do mundo, não. É sucesso na perspectiva de Deus, daquilo que nós já adquirimos, que é a vitória final. Mas dentro da categoria de tempo que nós vivemos, nós temos que passar por muitas coisas e certamente sofreremos, como a Bíblia já deixou claro para nós. Mas nesse interim, essas 4 verdades têm que ficar claras sobre nós. Vão querer nos enganar, não devemos deixar ser enganado. As circunstâncias vão querer nos fazer temer, mas nós não devemos temer. Nós devemos sim testemunhar e perseverar. É isso. E aí o nosso texto começa, o Senhor falando da sua vinda. É interessante aqui agora, daqui para frente, porque até o verso 24, quase a totalidade dos comentaristas acredita que tudo isso que foi dito aqui já aconteceu e está acontecendo. Certo? Até o verso 24. Já aconteceu e está acontecendo. Agora, o que vem do verso 24 em diante é o que de fato ainda vai acontecer. É futuro, meus irmãos. Não vai acontecer. Por que isso? Porque quando nós olhamos, e o nosso primeiro ponto, o que é? A vinda, a parousia. A gente não vai encontrar essa palavra, a vinda de Jesus e tal, a vinda. Toda a expressão que dá essa ideia vem da palavra parousia. E essa palavra parousia nada mais é do que presença. Presença. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Para mais uma vez reforçar a ideia de que a volta de Jesus não vai ser secreta. Jesus vai voltar. Vai haver arrebatamento? Vai. Mas não vai ser secreto. Por que não vai ser secreto, pastor? Primeiro, porque a palavra vinda do Senhor diz presença. E presença já está dizendo, ele vem para ser visto. E quando a gente continua o texto, mais na frente, a gente vai ver, no verso 27, que então verão vir o Filho do Homem. E aí outros textos vão corroborar e vai dizer, todo olho verá.
Então, definitivamente, meus irmãos, a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja vai ser um evento visto por todos. Vai ser algo que nunca na história do mundo aconteceu, meus irmãos. Então, parte desse princípio, certo? Parte desse princípio. O que é que o texto diz? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ou seja, o cosmos será abalado. Está aí, ó. E quando isso acontecer, vai dizer que o mundo, ó, na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Isso aqui não aconteceu ainda, meus irmãos. Isso aqui não aconteceu. Então veja bem, Jesus está perto de morrer, os discípulos perguntaram a ele, quando estas coisas, verso 6, quando estas coisas que vês virão dias em que não se deixará pedra sobre pedra. Aí eles perguntam no verso 7, mestre, quando serão estas coisas? Que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Quando será? É quando você lê os outros episódios de Mateus 24, Marcos 13, eles estão perguntando quando será o fim do mundo? Aí Jesus dá 2 saltos. Antes do fim do mundo chegar, vai acontecer com vocês, o meu juízo já começou, assim como aconteceu no passado. Aí conta aquela história do Eutico Epifânio, que eu já falei para os irmãos. Jesus morre, ressuscita, vai ao céu, depois de 40 anos acontece o que ele disse para eles. Vespasiano e o seu filho Tito vão lá e acaba aquela carnificina. E não fica pedra sobre pedra do templo de Jerusalém. Mas o Senhor também já mostra para eles que a semelhança desse evento terrível vai acontecer um evento ainda maior. E como eu disse, quem virá agora não será mais homem. Quem se levantará, e assim acaba sendo indiretamente o próprio Deus, vai vir para acabar com tudo. Então eu lembro para os irmãos, nós estamos aí em eminência de conturbações, de guerras, né? Coisas acontecendo, que não é nada novo. A coisa está só enfervescendo cada vez mais. Mas não se preocupem, meus irmãos. O mundo vai acabar com isso aqui, ó. Isso aqui o quê, ó? Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Olha o verso 26. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Quando você lê isso em Mateus, diz que estrelas vão cair. Eu, juntamente com muitos comentaristas, acredito que, de fato, estrela vai cair. Vai ser um negócio assim fora do normal. Quando isso aqui que Jesus está dizendo, um monte de profeta já disse. Um monte de profeta já disse isso. Joel disse isso. Quer ver, ó? Vai lá para Atos. A instituição da igreja. Atos, capítulo 2. Abra aí. Pedro vai citar Joel. Olha aí. Abra a sua Bíblia em Atos 2. Aí fica olhando para a sua Bíblia. Eu vou falando aqui e você vai tentando encaixar aí. Presta atenção. O que é que está acontecendo em Atos 2? Do verso 1 até o verso 3. O Pentecoste lá. Algo sobrenatural está acontecendo. Toda a multidão que está ali fica espantada com o que está acontecendo, porque começa a ouvir as pessoas falar no seu idioma. E eles começam a ficar sem entender, e alguns acham que aqueles que estão envolvidos nesse evento estão todos embriagados. E aí o texto diz que Pedro, porém, verso 14, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe. Aí Pedro começa a pregar, meus irmãos. Pedro está pregando para o pessoal. E ele vai dizer, ele vai explicar isso aqui que está acontecendo. Ele vai explicar isso aqui. Aí ele vem explicando, e verso 15, ele afirma, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Aí o que é que ele vai introduzir agora? Ele vai introduzir a escritura da época, o Antigo Testamento, os profetas. O que é que vai dizer agora? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que foi o que o profeta Joel disse? Aí Pedro vai mandar. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas.
naqueles dias e profetizarão. Verso 18. Aí tem alguns que querem viver isso aqui. Isso aqui já aconteceu. Quando foi que aconteceu? Aqui em Atos 2. Então Pedro está dizendo, isso aqui que está acontecendo não é loucura, não. Eles não estão embriagados. Isso aqui que está acontecendo foi o que foi profetizado. Joel profetizou que isso ia acontecer. Então, meus irmãos, ponto. Isso aqui não vai acontecer mais. Isso aqui já aconteceu. Então, por isso que a gente não canta mais aqui. Lembra de uma canção que dizia? Eu navegarei no oceano do... Espírito, Espírito, ó, desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Não vai fazer isso de novo. Já fez. Já aconteceu. Já está aqui. Está vendo aí, irmãos? Já aconteceu. Pedro está explicando. Ó. Isso aqui que vocês estão vendo é isso aqui. Já foi profetizado. E aí ele continua. Olhe a fraseologia que ele vai usar agora, se não é o que nós acabamos de ler em Lucas. Olha o que ele vai dizer agora, verso 18. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É ou não é? O que Jesus está dizendo aqui. Então, o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos não é nada novo. Mas é novo no sentido de que ainda vai acontecer. Só que, assim como eles, muitos de nós fica desapercebido. E por ficar desapercebido, a gente não pode ver uma explosão na rua da gente, um transmissor daquele de energia que a gente, eita, Jesus chegou e eu não fui. Vai ser assim não, filho. Você vai ver ele vindo. Você vai ver. Então, do verso 24, 25 até o 28, são características que o Senhor coloca aqui de algo que vai acontecer ainda e não aconteceu. A sua segunda vinda. O cosmos será abalado e logo em seguida, depois do verso 26, ele diz, olha como vai ser coisa, meus irmãos, que não tem como algum ser mundo, em qualquer ponto, pode ser o mais remoto do mundo, não se aperceba que algo diferente está acontecendo. Repito, lembre que nós acabamos de ler em Atos. E lembre que nós acabamos de ler aqui agora. Se isso não for suficiente, o texto vai dizer como se dará esse glorioso retorno de Cristo no verso 27. Olha aí. Verso 27. E o texto é bem claro. Então verão. Então verão. Qualquer pessoa que lê o texto, ela tem que pegar para ela. Então eu vou ver. Seja eu cristão, seja eu não cristão. Seja qual for a minha religião. Eu vou ver, porque a Escritura é para todo mundo. Se não crê e não acredita, problema seu. Mas é para todo mundo. E o texto está dizendo, então verão. Quando é que a gente vai ver Cristo voltar? Quando acontecer coisas na criação. Na criação. No cosmos. Acontecer coisas que a gente nunca viu. Eu acredito que não vai ser... como muitas pessoas, né, ficam assim, entusiasmadas quando diz que vai ter um eclipse total, aí vê aquele negócio, né, aí fica todo mundo na expectativa, pessoas viajam para ir para os lugares que dá para ver melhor e tal e tal. Nesse dia, quando aconteceu o que está escrito aí no verso 25, 26, vai ser uma comoção que não tem quem não se envolva. Eu vou repetir aqui o verso 26. Homens desmaiarão de terror. Mas esses não somos nós. O que crê em Cristo, o que confiou sua vida a Cristo, ele não vai desmaiar de terror. Na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Repito, quando você lê isso em outros, Mateus e Marcos, estrelas vão cair. Nós lemos lá em Atos, né, o sol, né, vai ser um negócio diferente. Aí, com tudo isso, as pessoas vão estar olhando para onde, meus irmãos? Para onde é que as pessoas vão estar olhando? Qual é a expectativa delas? Olhar para onde? Olhar para o céu.
E o que é que elas vão ver no céu? Está aí, ó. Então verão vir o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e glória. Com poder e glória. Não vai ser mais aquela vinda de um meninozinho que nasceu numa manjedoura, numa cidadezinha insignificante, de uma família insignificante, dentro de um contexto até polêmico, né? Será que esse filho aí é dela mesmo com José? Será? Dentro desse contexto totalmente obscuro para a humanidade na época, né? Para a população da época. Não vai ser mais assim. Quando ele vier, meus irmãos, ele vem com poder e glória. A gente não tem noção que glória é essa, meus irmãos. A gente não tem noção. E é interessante que esses dias lá no seminário a gente até entrou nesse assunto, né, de como será a volta de Jesus, se todo olho vai ver mesmo. Tem o Leandro aqui que está fazendo seminário, ele está na turma, e a gente até falou sobre isso. Eu disse assim, rapaz, eu tenho uma perspectiva de que quando Jesus vier, todo ser humano vai ver por causa do avanço da tecnologia. Hoje a internet é um mundo, você vai em tudo que é lugar. Aí um irmão foi e disse assim, professor, eu creio literalmente. A gente não vai ver pela internet não, pela computador, a gente vai ver visualmente mesmo. Eu disse, é mesmo? Tu acredita assim, é? Aí eu fiquei ponderando com ele, eu digo, rapaz, não é que é verdade mesmo? Se a gente pensar direitinho, a gente vai ver Jesus mesmo, todo mundo vai ver Jesus. Todo mundo vai ver Jesus literalmente. Mas como é que vai se dar isso, pastor? Se a terra é redonda, a terra não é plana. Aí foi na hora que um aluno disse assim, ora, mas Deus é poderoso. Nesse dia ele pode fazer a terra ficar plana, todo mundo de cabeça para cima e ver. Pode não? Aí, meu irmão, eu entrei na ideia. Eu disse, não só ele pode fazer a terra ficar plana, como ele pode fazer a terra ficar do tamanho de uma bila. E a gente bem pequenininho e ele bem grandão. Pode não, irmãos? Agora, normal, sem exagero, pelo que a gente tem já. Agora, no momento, uma boa parte da terra está à noite. Não é não? Então, se você ligasse para alguém agora, nessa parte da terra que está à noite, e dissesse para essa pessoa, olha pela janela, está vendo a lua? Ele ia dizer o quê? Que estava vendo. Então, meus irmãos, vai ser muito fácil para Deus quando ele vier. Não vai precisar olhar pela... Gente, todo mundo vai ver, ó. Todo olho verá. Pode ter o avanço da tecnologia que tiver, mas todo olho verá, ele é Deus. Ou ele faz a terra ficar plana, ou ele faz a terra ficar pequenininha, ou ele fica maior do que a lua e o sol, 10 vezes mais do que ele que criou, e todo mundo, em qualquer lugar do mundo, vai ver Jesus voltar. E ele não vai voltar mais. Me aceite, me aceite, me aceite. Porque nunca foi assim, né? Nunca foi assim. Me aceite, me aceite, me aceite. Como foi que Jesus chegou e começou a pregar? Como foi, irmãos? Se arrependam, se arrependam, se arrependam. Não foi me aceite, me aceite, me aceite. Foi se arrependa, se arrependa, se arrependa. Só que dessa vez aqui, quando chegar essa hora, não tem mais saída. Não tem mais saída. Ele chegará. Enquanto que para alguns, e aí vamos para o nosso terceiro ponto, a reunião dos santos, verso 28. Enquanto para alguns vai ser terror, vai ser pânico, como diz o verso 26. Homens desmaiarão de terror. Para outros, vai ser o quê? Redenção. Olha o que o texto diz, ó. Quando estas coisas começarem a acontecer, que coisas começarem a acontecer? Sinais no céu, estrela, sol, lua, o cosmo. O que mais? Jesus vir com poder e glória nas nuvens. Quando essas coisas acontecerem, olha o que aqui diz o texto, ó. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A vossa redenção está próxima. Então escute. No dia do juízo, os verdadeiros cristãos serão por fim todos reunidos.
Os santos de todos os séculos, de todos os idiomas, serão recolhidos dentre todas as nações. E como eu disse, desde Abel até naquele dia, aqueles que se entregaram a Cristo, antes dele vir, né? Naquele dia, todos serão reunidos, sem exceção. Aí falar de redenção é a obtenção de uma libertação por meio do pagamento de um preço. É isso que redenção quer dizer. A cruz fez isso. Nós já recebemos isso. Mas ainda não vivemos a plenitude. Por quê? Porque vivemos na presença do pecado. Quando esse episódio acontecer, esse anúncio do Senhor acontecer, aí de fato, receberemos todos os benefícios da redenção. Por isso que nesse sentido ele diz que a redenção está próxima. Porque quando Cristo nos salvou, né, houve a justificação, a regeneração, a remissão, que é a redenção. Mas, na prática aqui, nós ainda não alcançamos a libertação da presença do pecado. Nós somos livres da culpa do pecado, da prisão do pecado, mas nós não fomos livres da presença do pecado. Então, quando esse dia acontecer, e é interessante, que parece que o texto dá a entender que quando essas coisas começarem a acontecer, o que está escrito no verso 25, e que no verso 26 os homens ficarão aterrorizados, parece que o Senhor dá a entender, no verso 28, que nós não ficaremos, ou não é para ficar, que a gente não vai ficar surpreso com essas coisas, porque a gente sabe que elas vão acontecer. E a gente só vai olhar para o céu quando de fato Cristo estiver vindo. Até lá, a gente vai estar vivendo a nossa vida de perseverança, de cuidado para não ser enganado. E aí, quando de fato ele vier, nós vamos levantar a cabeça dizendo assim, ó, chegou. A ilustração que vem na minha mente, meus irmãos, a ilustração que vem na minha mente, é quando o indivíduo está numa situação difícil e alguém chega para socorrê-lo. Quando ele vê a presença daquela pessoa, ele se sente aliviado. Então, tente se colocar na situação assim. Vamos supor você, sei lá, num prédio de 100 andares, você está no último andar. Aí você olha para baixo, está tudo pegando fogo. O fogo está subindo, não tem para onde você ir. Aí você está esperando uma ajuda. Aí chega um helicóptero com um bombeiro para lhe salvar. Aí quando você vê aquele bombeiro vindo, aquela escada maravilhosa que você vai subir, vai sair daquele negócio ali, o que é que você pensa? Tente imaginar. Essa minha salvação chegou. Você não vai ficar olhando para a dificuldade. Você não vai ficar apavorado com a dificuldade. Você vai ser tomado de uma alegria profunda. Porque você está vendo ali a saída da morte. E aí, no caso aqui, da morte eterna, do juízo eterno do Senhor. Você vê o Senhor vindo lhe buscar. E tudo aquilo que você passou, aí sim, você pode cantar. A minha vitória tem sabor de mel. Pode não, estou brincando. Nem nessa hora você dá para cantar isso não. Confiar na obra do Senhor. Perseverança, que nós estamos falando aqui, na quarta-feira. Ele salvou, ele vai lhe manter a salvo. Ele vai lhe guardar, ele vai preservar. Mas, pastor, muitos cristãos morreram. No primeiro cumprimento, no período interbíblico, lá com Epifânio. Depois, muitos cristãos morreram. No juízo de Deus com aqueles que não criam nele, muitos homens e mulheres de Deus morreram. E eu digo para você, até a vinda do Senhor, muitos cristãos vão morrer. Mas só que a grande diferença para um cristão que morre, mesmo ele recebendo, não é, esse juízo, o atingindo. E nós vimos que como é que Deus age com o juízo nos nossos dias? Não é diferente dos dias passados. É através de terremoto, é através de pandemia. Só que quando isso acontece com o ímpio, para ele é juízo e condenação, porque ele morreu sem Cristo. E quando isso acontece com um salvo, o Senhor não está sendo injusto.
Não está sendo injusto, porque o Senhor disse que o mundo jaz no maligno e o mundo está em pecado. E a gente ainda vai sofrer as consequências do pecado aqui. Mas se a morte vier por um desastre aéreo, por um atentado terrorista, por um terremoto, por um maremoto, por um vulcão, seja o que for, se aconteceu com o cristão, isso não é problema. Porque a promessa do Senhor é ressuscitar ele no último dia. E quando isso acontecer, esse dia aqui, quando você lê Tessalonicenses, que aqui diz, vai ser, a gente não sabe exatamente como é que as coisas vão acontecer, mas lá em Tessalonicenses vai dizer que quando o Senhor vier, primeiro os mortos ressuscitarão, depois os que estiverem vivos serão levantados, arrebatados. Então o Senhor não vai esquecer nenhum não, entendeu? Deus sabe o que está fazendo, não é? Esse negócio de dizer assim, caiu um avião, pá, explodiu, escapou ninguém. Não pode ter crente ali dentro. Não pode ter crente ali dentro. Por que não? Isso é problema para Deus? Não, mas foi um negócio assim que não sobrou um pedacinho. Isso é problema para Deus? Olha aí, irmãos. Redenção. Em breve, veremos o próprio Jesus. Em breve, receberemos nossos próprios corpos de ressurreição. Em breve, meus irmãos, estaremos reunidos com os santos. Aqueles irmãos que já foram. Já parou para pensar por um instante? Nós estaremos com eles. Em breve estaremos livres do pecado. Em breve estaremos na glória que nunca terá fim. Mas o Senhor está dizendo para a gente, enquanto esperamos, devemos permanecer firmes nas promessas do Senhor. E aqui é uma promessa. Ele vai voltar, meus irmãos. Ele vai voltar. E aí pense por um instante. Pelo menos deveria ser para você. Agradável. Estar na comunhão dos irmãos. Vir à igreja para louvar e adorar o Senhor. Ora, imagine a gente fazer isso, meus irmãos, com total liberdade. Perfeitos, gloriosos como Jesus. São coisas que a gente tem que pensar. Para que a glória que o mundo oferece, as coisas boas que o mundo oferece, não venha usurpar de nós, meus irmãos, aquilo que de fato deveria ocupar o primeiro lugar das nossas mentes. Por isso Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, está aqui diante de vocês, mais uma vez, coisas do alto, pense nessas coisas do alto, Jesus voltará. A esses problemas aí que você está enfrentando, essas angústias que você está sentindo, tudo isso vai acabar de uma vez por todas. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos desejar a volta de Jesus. Não para se livrar dos problemas, mas para querer estar nessa tão maravilhosa promessa. Entendeu, irmãos? O mundo tem coisas boas? Tem. Tem coisas prazerosas? Tem. Devemos vivê-las? Devemos, mas sem esquecer das eternas, das principais, para que não caiamos em frustrações e venhamos viver em frustrações e acreditar em coisas que o Senhor nunca prometeu. Por isso, antes de morrer, ele deixa bem claro, cuidado, vão querer enganar vocês. Não tenha medo do meu juízo sobre este mundo agora. Não temam. Sejam minhas testemunhas, aproveite a oportunidade para dizer, vocês estão vendo isso aqui que está acontecendo? Terremoto, maremoto, essas coisas acontecendo? Isso aí não é nada comparado com o que vai acontecer no final do final. Você está preocupado com os Estados Unidos? Você está preocupado com a Coreia do Norte? Você está preocupado com a Rússia? Afeganistão? Irã, Iraque? Se preocupe com Deus. Porque ele, quando vier, não vai ser uma bombinha nuclear, não. Vai ser um negócio que ele dimensionar. Então, nós deveríamos usar isso para alertar as pessoas. E é isso que o Senhor chama a gente a fazer. Na continuação, ó. A vigilância. Tenha discernimento, crente. Tenha certeza. E fique alerta, fique atento ao que ele vai dizer agora, ó. Do verso 29 ao 38.
Olha aí o que ele vai dizer. Ele vai propor uma parábola e ele diz isso, ó. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vede que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto, que estas coisas que eu acabei de mencionar. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos, pois, vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de o quê? Glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Aí ele termina como ele começou essa pequena porção aqui. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais havidos por digno de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer. E ele diz como é que o crente tem que estar, ó. Não só de cabeça para cima, olhando e dizendo, a minha redenção chegou, mas ele diz, em pé, diante do Filho do Homem. Em pé é a ideia de estar atento, estar convicto, com discernimento, não estar vivendo segundo os ditames do mundo, sobre a influência do mundo, mas sobre a influência de Deus, através da sua palavra, de Cristo. Esse é o ponto. Então Jesus diz assim, de forma bem didática, olha, vocês olham para a figueira, e assim como as outras plantas, quando elas começam a dar a sua flor, vocês já percebem, o verão está chegando. Pois usem dessa mesma sabedoria, dessa inteligência, para quando essas coisas começarem a acontecer. Lembra que eu disse? Do verso 5 até o 24, coisas que já aconteceram, estão acontecendo. Do verso 25 até aqui, coisas que irão acontecer, mas que já estão acontecendo e vão culminar Jesus vindo. Então, até lá, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter discernimento, eu tenho que olhar para as coisas. Me apavorar? Não. Quem deve se apavorar é o ímpio. Nós não. Tessalonicenses está lá dizendo, a gente não vai ser pego de surpresa. Quem vai ser pego de surpresa é o ímpio. Nós não. Então, o texto está dizendo para a gente usar de sabedoria. A gente não precisa trabalhar nesse pessoal que diz que vai chover ou não. Estou lá em casa às vezes, aí eu vejo uma nuvem bem marronzinha. Aí eu olho e disse, rapaz, daqui a pouco vai cair água. Cai. Eu olhei, analisei, interpretei e acertei. Às vezes eu erro porque a nuvem, ela passa, vai chover no outro canto, mas chove. Por que eu não uso o que o Senhor está dizendo que eu tenho que fazer? Olhar para essas coisas. Aí acontece uma guerra, fala, meu Deus do céu, Jesus vai voltar. Vai mesmo. O crente não era para ficar apavorado. Quanto mais guerra acontecer, vai acontecer. Quanto mais terremoto acontecer, vão acontecer. Maremotos, seja o que for, vai acontecer. É o princípio das dores, até chegar à grande tribulação. E a grande tribulação vai ser um dos maiores sinais para dizer, olha, Jesus está perto de vir. É isso que o Senhor está dizendo. O que a gente não tem que fazer, em hipótese alguma, é o que o texto está dizendo aqui, ó, no verso 34. Acautelai por vós mesmos para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria e embriaguez. Isso aqui é um negócio interessantíssimo. Depois eu volto para falar da geração, tá? Explicar isso aqui. Aqui esse texto aqui, esse verso 34, eu vou colocar duas palavras aqui para resumir o que eu quero argumentar aqui no verso 34. Primeira palavra, dissipação. A segunda palavra, distração. Dissipação e distração. Por que eu estou usando essa palavra? Porque eu quero ilustrá-la
com as Escrituras. Eu quero ilustrá-la com a passagem do filho pródigo. Na passagem do filho pródigo, para algumas pessoas, a ênfase é no filho que foi embora. Mas a ênfase ali é na misericórdia do Pai, na representação do próprio Deus, do Cristo, certo? Mas aqui, eu quero trazer a ênfase dos dois irmãos, dos dois filhos, o que foi e o que ficou. O que foi é dissipação. O que ficou é distração. O que Jesus está dizendo aqui é que cristão, ele não pode ser nem um filho que foi, nem um filho que ficou. Dissipação nada mais é do que, já está dizendo, dissipar, estragar, ser, buscar viver só de prazer. Aí, lembra do personagem, do filho, o que é que ele queria? Ele queria a grana, ele queria a herança, ele queria o dinheiro. Para quê? Para se divertir, para ir no ápice do prazer, aquilo que é chamado de hedonismo. Viver de prazer, de alegria, de satisfação. Então, aqui eu aplico para nós. O que o Senhor está dizendo para nós aqui, que a gente não pode ficar aguardando a volta de Jesus, buscando só lazer, alegria, prazer, não querer sentir dor. O que a gente puder fazer para sentir prazer, alegria, isso a gente deve buscar. Ele vai dizer, não faça isso. Porque quando eu acabei, aí quando você lê lá, Mateus capítulo 24, lá vai dizer isso. Quando eu acabei o mundo pela primeira vez, eu mandei um recado. Eu disse, Noé, avisa a galera aí, que eu vou mandar a chuva aí, que vai inundar tudo, que esse pessoal se organize para entrar na arca. Só vai escapar quem estiver dentro. Aí o que é que o texto vai dizer para nós, lá em Mateus? Que eles casavam, se davam em casamento, bebia, comia, festa, dissipavam. Viviam em dissipação. Dissipação. Aí o Senhor disse, foi o que aconteceu? Só foi salva a família de Noé. O Senhor está dizendo de novo, não vivam assim. Quem tem que viver assim é o ímpio. Você que creu em mim, não viva assim, em dissipação. É só olhar para o texto aí, ó. Não é isso que o texto está dizendo? Ó? Olha aí, verso 34. Que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria e embriaguez. Satisfação. A embriaguez aí é a ideia de sentir o êxtase do prazer. Não é que seja pecado você tomar um vinhozinho aqui e acolá. A embriaguez, a busca, a finalidade de sentir prazer. A segunda palavra é distração. É interessante. A distração a gente vai encontrar aqui, ó. E dos cuidados da vida. Essa é a distração. Entendeu a primeira parte, irmãos? Vamos para a segunda. A segunda é o segundo irmão lá da parábola do filho pródigo. Qual era a distração dele? Ele estava preocupado só com o serviço. Qual foi a reclamação dele? Eu te peço um cabrito. Estou trabalhando contigo faz tempo aqui. O meu nome é trabalho, o meu sobrenome é trabalho. Percebe? Trabalho, cuidar da vida aqui. Como se não houvesse uma vida depois. Distração. Tem muitos cristãos distraídos. Isso é a influência do mundo. O mundo é isso mesmo, o mundo quer. É isso que o mundo quer. Eu já disse aqui para os irmãos. Quando eu estou estudando, que às vezes eu vou fazer umas pesquisas no Google ou no YouTube, quase as propagandas são 7 passos. Eu vou te explicar em 5 minutos como você adquirir sua liberdade financeira. Como você fazer isso? Trabalho. Aí no finalzinho ele quer vender um curso dele. Aí vem outro que diz assim, eu não vou te dar nenhum... é tanta da coisa. Distração. O cara não sabe nem... Aí eu só me lembro daquela outra passagem bíblica que o Senhor disse, louco, amanhã pedirão a tua alma. Tu pode morrer. Veja, o ponto é esse. Então, eu não tenho que trabalhar, pastor? Eu tenho que trabalhar. Eu não tenho que planejar? Tenho que planejar. Mas você não pode trabalhar e planejar sem considerar essas coisas aqui. Que Jesus voltará, o mundo vai acabar. E do mesmo jeito que você se prepara
para ter uma casa boa, um carro bom, para se casar, para ter filho. Você tem que estar preparado para a volta de Jesus. O ponto é não fazer das coisas da vida o fim. Porque o fim são elas mesmas, vão acabar. E as suas expectativas vão junto. Você não pode esquecer disso aqui. Disso aqui. Algumas pessoas gostam de quebrar todas as regras, como o irmão mais novo na história do pai, do filho pródigo, né? Esbanjou tudo. Outras gostam de manter todas as regras, como o filho mais velho. Trabalham duro todos os dias, mas estão distantes do Senhor, como ele estava distante do pai. Ele via o pai não como um pai, mas como um patrão. Por isso, meus irmãos, não são só as coisas boas. Ou, melhor dizendo, não são só as coisas ruins que nos distraem, não. Pelo contrário, quando se fala com relação às coisas de Deus, são as coisas boas. O John Piper, em um livro dele, ele diz, experiência dele, né? Que a minha é a sua também. Às vezes, eu sei que eu preciso estudar mais um pouco do que eu costumo estudar. Porque depende do texto. Tem texto que requer mais. Tem texto que é novo para mim. E eu preciso me deter mais sobre ele. Mas aí, de repente, eu dou uma parada para refletir um pouco do que eu estou lendo. Aí eu vou lá para a televisão, entro na Netflix. Aí começo a assistir uma série. Aí eu vou gostando da série, vou me empolgando. Termina um episódio, aí eu digo assim, vou assistir só mais um. Aí termina o segundo, eu digo, vou assistir mais um. Está sendo maravilhoso para mim, está sendo bom para mim, mas está sendo uma distração. Então, coisas boas nos distraem. Não é só coisas ruins, não. Não, eu não consegui estudar porque o capeta se levantou. Entrou no corpo do menino desse tamanhozinho, ô miserável para gritar. Tem um lá no condomínio. O menino acorda gritando. Meu Deus. Tudo bem, às vezes acontece de atrapalhar. Mas muitas vezes, coisas boas. Aquela compra que você estava esperando. Aí apertou lá. Amazon, chegou. Aí você vai lá, abre. E passa 1 hora, 2 horas. E você não está lá. Fazendo o que você deveria fazer. Principalmente se você tem função na igreja. Ou isso acontece comigo? Fala sério, irmãos. Fala sério. Discernimento, certeza e alerta. O alerta está no verso 36. Olha aí, irmãos. Olha o que o Senhor vai dizer aí. Como é que a gente deve vigiar? Vigiai em todo o tempo e orai. Oração. Para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aí você lê um negócio desse, aí para alguns vai dizer assim, tá aí. No final o cara pode perder a salvação. No final o cara pode perder a salvação. Tá aí, ó. Tá mandando vigiar e orar, porque senão não escapa. Ei, calma aí, não seja precipitado. O que o texto está dizendo é para agora. Agora que você está lendo. Se você leu isso ontem, foi ontem. Anteontem, foi anteontem. Isso aqui é para agora, não é para o futuro, não. Isso é para agora. Para quê? Para você se avaliar. Se de fato você é cristão. Isso é para você olhar para você e dizer assim, será que eu estou, neste momento, de pé? Se não tiver, é a hora. De repente você pensa que é o convertido e não é. Essa é a hora de você dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. Então, repito, aqui em hipótese alguma, é teologia e ensino para dizer que o crente perde a salvação se ele não tiver ligado. Se um crente for se encontrar no dia da volta de Jesus distraído em
dissipação, é porque ele nunca foi. É porque ele nunca foi. Então, para que está aqui? Para que você saiba disso. Se você está vivendo assim, então, Senhor, tem misericórdia de mim. Se a sua vida como cristão é essa, você vive buscando prazer. Você vive pensando no trabalho, no fruto do trabalho aqui, por aqui e aqui para cá. Avalie seu coração, se de fato Cristo transformou você. Entendeu, irmão? Entendeu aí? O verso aqui não é para pôr em dúvida. É para a gente avaliar se de fato eu vou estar. Porque poderia ser hoje. Se fosse hoje, agora, nesse minuto, nesse segundo, Jesus voltando nas nuvens, como você estaria? Você estaria de pé assim? Em pé diante do Filho do Homem? Você estaria em dissipação ou em distração? É o Senhor lembrando a gente. Isso aqui é para a gente perseverar, meus irmãos, em não viver isso. O verso 37 e 38 vai dizer que Jesus ia para o templo e tal. Qual é a lição que tem aqui para nós? Nesses dois versos aí. É que mesmo, presta atenção, mesmo sabendo que ele ia morrer. E quando eu digo assim, ó, Jesus vai morrer, tem todo aquele martírio. Vai ser cuspido, chibateado, vai ser desonrado, esmurrado, até chegar à crucificação. E o Senhor tem isso na mente. Ele tem certeza absoluta que isso vai acontecer com ele. E mesmo assim, meus irmãos, ele vai até o último momento, com o coração cheio de graça, para ensinar as pessoas. Então, se tinha coisas importantes das importantes que o Senhor falou, porque tudo que o Senhor disse foi importante. Mas, repito aqui, quando ele está para morrer, ele vai resumir aquilo que ele entende ser mais importante, aquilo que é importante, 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 importante. Eu vou voltar. E para você ter certeza que de fato eu alcancei você, você não pode, e aí eu vou terminar dizendo, você não pode perder a expectativa correta. A expectativa correta é, eu venho para lhe buscar, e não para lhe condenar. A perspectiva correta é, você tem que perseverar, você tem que confiar. E essa perspectiva de esperar que eu vou lhe salvar, de que você tem que perseverar, sempre tem que estar na vigilância. E a vigilância, o ponto aqui de contato é a oração. Você não pode perder a oração e intimidade com Deus. Oração, ela remete a algo particular, você com Deus. Orar. E como é que você ora a Deus? Conhecendo a vontade dEle. Você não pode orar por suas palavras. Você tem que orar inspirados pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus nos inspirando. Como é que você faz isso? É estudando a Bíblia, é vindo aos cultos, é se preparando para ouvir o sermão, é anotando, é meditando, é remoendo tudo e se autoanalisando. Nunca, eu já disse para os irmãos aqui na igreja bíblica não tem essa prática. Aí eu digo para os irmãos que estão chegando, o sermão foi para o fulano, o sermão foi para você. O sermão sempre será para você. E é um grande privilégio você sair da sua casa e saber que Deus vai falar com você. Mas não para aí, você precisa falar com Ele. Para que, de fato, quando Ele vier, Ele lhe encontre em pé. Encontrar em pé é encontrar você não em dissipação, não em distração. É assim que o Senhor quer nos encontrar.
E algumas aplicações para terminar. Vou tentar ser didático aqui, tá, irmãos? Amarrando todas as pontas aqui. Vamos lá, irmão, preste bem atenção. Nossa expectação pela volta do Senhor, portanto, deveria ser um incentivo constante para viver para Cristo e para o seu reino. Discernir os sinais dos tempos, portanto, tem implicação importante para a nossa conduta diária. É o que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, que é remir o tempo, porque os dias são maus, e andar como filhos da luz. Um filho da luz, ele não anda em disseção, em distração. Ele não anda. Ele anda na expectativa, na perseverança e na vigilância de que o Senhor vai voltar. Isso aqui é muito importante. Porque para o mundo é terror, para nós não. Presta atenção. Todo desastre terrível é um presságio do julgamento final. Cada terremoto, tsunami, cada furacão, tornado, cada ataque terrorista, eu já falei isso, conquista militar ou qualquer coisa, é o prelúdio de algo infinitamente mais poderoso que vai acontecer. Mas, nesse interim, é a graça de Deus ainda, como eu disse. Quando vê um terremoto, um monte de gente morrendo de formas horríveis, terrorismo, não deixa de ser um aviso de que a ira de Deus é maior do que isso. E que você ainda tem tempo para se arrepender. A graça está à disposição daqueles que ainda têm vida. E olha que Jesus disse assim, quando estas coisas começarem a acontecer. Então, nossa esperança de redenção começa agora, imediatamente. Quando as coisas terríveis acontecem, é sempre tentador cair em desânimo, consternação, desespero, ficar abatido, angustiado. Mas Jesus nos levanta para ficarmos firmes na esperança da redenção. Então, não é aquele negócio que eu já até disse aqui também, que a trombeta vai tocar e aí os irmãos ficam tudo doidos, Jesus voltou. Crente não vai ser assim. Como Lucas diz aqui, vai levantar a cabeça e dizer, a minha redenção chegou. Tudo aquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu acreditei, agora está se cumprindo. O Senhor está vindo me buscar. E ponto final. Tem uma citação de J.C. Ryle que ele diz o seguinte: por mais terríveis que sejam os sinais da segunda vinda de Cristo para um impenitente, eles não precisam causar terror no coração do verdadeiro crente. J.C. Ryle dizendo isso. Um grande pregador do passado. Eles deveriam lembrá-lo de que sua libertação completa do pecado, do mundo e do diabo está próxima. E que em breve ele se despedirá eternamente da doença, da tristeza, morte, tentação. O mesmo dia que o homem não convertido perderá tudo, será o dia em que o crente entrará em sua recompensa eterna. Aquilo que a gente viu na nossa perseverança no devocional. As 6 promessas lá. Segurança eterna, vida eterna, herança eterna, fundamento eterno e tantas coisas mais. Então eu termino dizendo, a vinda do Senhor está perto, como diz Heber Júnior, está perto no sentido de perspectiva, está longe no sentido de que tem coisas para acontecer. Até lá, temos que estar na expectativa, na perseverança e na vigilância. Perseverar, para não entrar em dissolução e distração. Não se apaixonar pelas coisas do mundo, porque tudo isso vai passar. E eu termino citando Paulo. Texto bastante conhecido de Paulo. Capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 16, Paulo diz: por isso não desfalecemos, ainda que o homem interior se corrompa, o interior se renova a cada dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas.
Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos ajude a que nós estejamos de pé quando de fato se cumprir o que ele acabou de dizer aqui para nós. Se o que ele profetizou para os apóstolos, para os judeus daquela época, e 40 anos se cumpriu, e ele pegou esse episódio e apontou para um futuro, para um mundo que vai acabar com a sua vinda, então, meus irmãos, isso vai acontecer. Ele se preocupou em marcar a hora, o dia exato? Não. Mas ele deixou bem claro que coisas acontecerão para que a gente não seja pego de surpresa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos agora, meus irmãos. Convido os irmãos a ficar de pé. Convido os irmãos que vão me ajudar aqui na celebração